O livro de João vai relatar sobre os primeiros discípulos, que começa no capítulo 1, versículo 35 até o 42 que eu vou ler. Tá falando assim, ó. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-nos dizer isto e seguiram a Jesus. Aqui você já se tira uma linda lição de humildade de João Batista. Por que eu tiro uma linda lição de humildade? João Batista era aquele que estava fazendo o caminho para Jesus Cristo. João Batista já sabia tudo que Jesus Cristo era. E João Batista tinha discípulos. Só que acontece, assim que o Jesus Cristo passa pelos discípulos de João Batista, o que João Batista faz? João Batista manda seus dois discípulos que estavam com ele ali naquele momento seguir a Jesus. Aí você já tira uma linda humildade, que todos nós temos o propósito, que todos nós temos o chamado de quê? De conhecer a Jesus Cristo, assim como João Batista conheceu, e de apresentar Jesus Cristo para as outras pessoas, assim como o dia a gente foi nos apresentado. Deus apresentou Jesus diretamente para João Batista. E nós, com certeza, fomos apresentados Jesus Cristo por outras pessoas. E a gente agora temos também que apresentar para outras pessoas Jesus Cristo. Você entendeu? E, e no 38 tá. E Jesus, voltando, virou-se e viu que aqueles dois discípulos estavam seguindo ele. Que foram os dois discípulos que João falou, que João Batista falou. E Jesus perguntou para os dois discípulos: O que buscas? Jesus já falou para os dois discípulos: o que vocês buscam? Aí os dois discípulos falaram bem assim para Jesus. E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde tu moras? Os dois discípulos falaram para Jesus: Onde tu moras? Lá para baixo vocês vão ver e vão entender. Aí Jesus disse: venha comigo e vem ver onde eu moro. Resumindo. E foram e viram onde morava e ficaram com eles aquele dia. E já era quase 10ª hora, que quer dizer que os dois discípulos ficaram com Jesus praticamente o dia inteiro. E André, irmão de Simão, Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e ouviam seguido, este aqui quer dizer, está falando que André é um daqueles dois discípulos que João lá atrás tinha falado para seguir Jesus, foi até o seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido quer dizer Cristo. Essa é a parte mais linda. Por que eu quero dizer linda? Lá atrás, os dois discípulos que passaram o dia inteiro com Jesus Cristo, antes de passar o dia inteiro com Jesus Cristo, assim que o encontrou, chamou de mestre, de rabi. Mestre e rabi era um nome usado para muitas pessoas que ensinava a Torá, para muitas pessoas que tinham entendimento da Bíblia, resumindo isso. Só que quando esses dois discípulos passam o dia inteiro com Jesus Cristo, eles sabem quem é aquele homem. Eles veem Jesus Cristo e falam: esse homem é o Messias, esse homem é o Cristo que nós tantos esperávamos. E o que André fez? Foi correndo até o seu irmão. E André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, ouviam seguido, este achou primeiro o seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzindo quer dizer Cristo. O que você tira com isso? André, lá atrás, chamou Jesus de mestre, de rabi, só que ele passando o dia inteiro com Jesus Cristo, ele viu que era o Messias. E o que André tem ali em si? Eu tenho que mostrar para o meu irmão, eu tenho que apresentar para o meu irmão: achamos o Messias, achamos o Cristo. Então o que aqui já resume? Lá atrás, João apresentou Jesus Cristo para os dois discípulos. E aqui um dos discípulos, André, assim que teve a certeza que aquele homem era o Messias, que aquele homem era o Cristo, ele foi correndo para o seu irmão e falou: irmão, nós achamos o Messias, nós achamos o Cristo que nós tantos esperávamos, nós achamos. E apresentou. E este achou primeiro seu irmão. Simão disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse... E assim que Jesus viu Simão, irmão de André, que tinha apresentado, Jesus falou: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. E todo mundo sabe quem é Pedro. O que a gente se resume nesse capítulo e nesses versículos do 35 ao 43? A importância do ID, a importância de nós pensar no próximo. Porque eu acho assim
A Bíblia resume, não é eu achar, a Bíblia resume. Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Cristo, quando a gente tem um encontro verdadeiro com o Messias, a gente quer mostrar para essas pessoas onde que ao encontra, onde que essas pessoas também podem encontrar esse Messias, onde essa pessoa também pode encontrar Cristo. Assim como João Batista preparou o caminho para todos os discípulos encontrar Jesus Cristo, assim como aqueles discípulos preparou o caminho para outras pessoas encontrar Jesus Cristo, assim como nós vem conhecendo Jesus Cristo através de outras pessoas, a gente também tem que ser fonte de outras pessoas conhecer a Jesus Cristo. E é lindo isso. Por que é lindo isso que eu falo? Quando a gente a gente obtém algo que a gente gosta, eu tiro assim, vamos supor, eu sou casado, tenho filhos, tenho uma esposa. Tudo que a gente come na rua, tudo que a gente degusta na rua, a gente experimenta, a gente sabe que aquilo é bom, a gente sabe que aquilo é gostoso, a gente sabe que aquilo tem uma sensação boa, a gente quer trazer para nossa casa, a gente quer trazer para nossa família para experimentar e falar, ó, oh, eu comi isso na rua, isso é muito bom, experimenta aqui, eu experimentei isso na rua, a gente quer compartilhar com a nossa família. E a palavra de Deus fala que amar é o próximo como a ti mesmo. Então isso não se resume à família, à esposa, não se resume a filhos, não se resume a mãe, não se resume a pai, se resume a almas. Porque quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, quando a gente tem um encontro com o Messias, a gente sabe o que aquilo nos trouxe de bem para nós, de maravilhas para a nossa vida. Quando a gente sabe o que isso pode transformar na vida do outro, a gente quer levar para o outro, a gente quer levar para o próximo, porque a gente ama almas. A gente não ama protocolo, a gente não ama sistema, a gente não ama denominação, a gente não ama placa, a gente ama almas. Então, quando a gente tem um encontro com Jesus Cristo de verdade, quando a gente tem esse prazer de recebê-lo a Cristo, a gente quer passar isso para as almas aflitas, a gente quer passar isso para as almas sedentas, a gente quer transbordar isso que a gente teve para as outras pessoas. João não ficou quieto, André não ficou quieto, todos aqueles que encontraram a Jesus Cristo quis compartilhar com outras pessoas, não ficaram simplesmente sentados, só retendo aquilo. Ah, eu conheci Jesus Cristo, agora Jesus Cristo é meu, Jesus Cristo é meu, não. João Batista teve discípulos, mas João Batista dispersou os discípulos para Jesus. Simão encontrou ali o Messias e falou, vou passar para o meu irmão. E lá embaixo, que não vai dar tempo, que ficaria muito grande, vai falar sobre Natanael. Natanael também teve essa mesma oportunidade com o seu discípulo, com o discípulo Filipe. Filipe foi lá, mas isso aí é mais para frente. Então, a gente que realmente conheceu a Cristo, a gente quer testemunhar isso para todo mundo, ir de pregar o Evangelho, ir de pregar sobre Jesus Cristo. E o que eu acho mais lindo disso aqui é a hora que ele chama Jesus de Rabi, de mestre, e passa o dia inteiro com Jesus Cristo, os dois discípulos de João. E depois que ele sabe quem é aquele homem, que aquele homem é o Cristo, que aquele homem é o Messias, ele sai dali, eu tenho que falar para o meu irmão, vou falar para o meu irmão que eu conheci o mestre, eu vou falar para o meu irmão que eu conhecia Cristo. Ele vai até o irmão dele e fala, irmão, eu conheci Cristo, irmão, eu conheci o Messias, aquele que a gente tanto procurava. É a mesma coisa você ver um irmão seu sofrendo. Não vou falar irmão de sangue não, irmão de alma, irmão, pessoas na rua sofrendo, pessoas na rua angustiadas, pessoas na rua na bebida, nas drogas, na prostituição, os jovens se acabando com tudo aquilo. E você já foi um desses, você sabe que Jesus Cristo tem a capacidade de tirar aqueles jovens, de tirar aquelas pessoas daquela situação, e você já conheceu e você não quer levar isso para eles. Você não tem esse desespero dentro de você de falar, meu irmão, saia dessa, tem Jesus Cristo ali, eu conheci, ele também pode mudar a sua vida, ele pode mudar a sua história. Não tem como a gente falar que conheceu o Mestre, que conhecemos o Messias e guardar e reter isso pra gente. Sabendo que tem muitas pessoas desesperadas atrás de alguém que possa salvar, atrás de alguém que possa ajudar a tirar ele daquela situação, mas ele não sabe o caminho, ele não sabe onde essa pessoa está, e isso depende de nós. Nós sabemos, nós conhecemos, nós sabemos o caminho e nós temos